Olá, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, você é muito bem-vindo ao meu canal nesse momento, obrigado por clicar nesse vídeo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te enriquecer em conhecimento. Hoje eu vou te falar de uma publicação de um judeu escrevendo no The Jerusalem Post, um artigo do The Jerusalem Post, em que o judeu fala que é hora de aproveitar a normalização, o momento da normalização, os acordos de paz entre Israel e Emirados Árabes Unidos, Israel e Bahrein, para normalizar o monte do templo. E ele falou, é hora de normalizar Al-Aqsa. Eu quero comentar com você aqui, pegando uma fala, tem um segredo ali, tem algo acontecendo que sinaliza para a gente a questão profética escatológica, mas também, para aqueles que gostam de analisar o jogo político, a geopolítica também, vão gostar desse vídeo. Então, tanto do ponto de vista bíblico, profético, escatológico, quanto do ponto de vista geopolítico, você vai gostar desse vídeo. Eu vou soltar aqui uma fala do Donald Trump em um documento de uma ONG que analisa a normalização, todo o conjunto de regras que regem, fazem a administração do monte do templo, que é onde está o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa, é feita pelo rei da Jordânia. E essa administração, ela tem várias consultorias, ela tem várias empresas ou organizações, ONGs, que fazem essa análise de como está a coisa ali. E eu vou te falar que tem um segredo. Quando Trump fala da declaração da normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos, ele solta uma frase que ali tem algo nela. Nós devemos orar pela paz em Israel. E é o que eu desejo, mas eu percebo que o jogo político e o jogo cabalista sionista é preocupante. Eu vou mostrar para você então. Eu vou começar soltando o vídeo do Donald Trump, vou soltar normal e depois eu pauso no momento certo e vou te orientar qual é a fala ali, qual é a jogada por trás. Vamos lá. The Muslims want to see very badly and have wanted to see for many, many decades, and to peacefully pray at the Al-Aqsa Mosque. Percebeu a fala do Trump? Eu vou soltar essa fala já, mas vou te pedir o seguinte, para a gente prosseguir com esse vídeo, eu vou pedir a você agora que deixe o seu like, se inscreva no canal, toque o sininho, porque é muito importante a gente posicionar esse vídeo, ranquear esse vídeo, você deixando o seu like agora, você me ajuda nisso, vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, é um convite que eu faço a você para você se juntar aqui, essa multidão que tem somado comigo todos os dias. Vamos lá, se inscreva aí no canal, toca o sininho, deixa o like, vai ser muito importante, vai lá. Muito obrigado, eu te agradeço de coração, beleza? É o seguinte, eu vou voltar à fala do Donald Trump e eu vou colocar no tempo certo. Vou parar ali onde você deve prestar atenção. Preste atenção nesse trecho que ele fala que todos os muçulmanos que querem visitar os lugares sagrados de Jerusalém poderão vir e também poderão ir orar em... Olha aí. And to peacefully pray at the Al-Aqsa Mosque. Todas essas falas já estão prontas há muito tempo. Ele não produziu isso ali na hora ali que a autoridade do Emirados Árabes Unidos, o Zayed, ligou e falou assim, não, tudo bem, o acordo está feito. Não, não é assim não, isso já está feito há muito tempo. E já está redigido, está tudo pronto. E ele leu ali, então todas as palavras, as vírgulas, foi tudo meticulosamente calculado e colocado no lugar. Eu vou falar para você o seguinte, então, vamos analisar o artigo do The Jerusalem Post. Eu vou colocar para você de novo o print que eu abri o vídeo com ele, falando é hora da normalização do monte do templo. Olha o que ele está dizendo aí nesse artigo. Olha o que ele está dizendo, é hora de normalizar o monte do templo, por Navidrome, que é quem escreveu o artigo. Normalização é a palavra da moda no momento, agora estamos normalizando. Isso aqui, eu estou compartilhando com você esse vídeo, mas primeiro eu compartilhei lá no meu Patreon. Inclusive, eu quero pedir a você, vá para o meu Patreon, tá? Eu não precifiquei meu Patreon, cada um contribui de acordo com a sua possibilidade, seu nível de generosidade com a sua fé, ok? Tem gente que contribui com $10 por mês, tem gente que contribui com $5 por mês, com $1, enfim. Eu não estou precificando conhecimento, está lá à vontade, mas lá é uma plataforma que ela é paga. É diferente aqui do YouTube, lá é pago, tá? Mas você paga por mês, é irrisório. E lá eu posso falar de coisas que eu não posso falar aqui. E além também de você ir lá para o meu Patreon, coisa que eu peço para você clicar no link aqui e ir para lá, que posso postar coisas lá. Não só vídeo, eu posto muito podcasts e matérias também. Tem aqui o canal do Telegram que você pode clicar e ir também, tá? Então eu vou continuar aí, A ideia do acordo de Abraão é essa: muçulmanos
oram na sexta, judeus no sábado e cristãos no domingo. Isso daqui foi que eu postei pro pessoal lá do meu Patreon, tá? E eu queria relatar com você. Emirado significa principado, é a mesma coisa. São os príncipes sauditas, tá? São emirados, são 7. São 7. São 7 reinos, ou são 7 reis, 7 príncipes. Então, por isso é principado. Emirados Árabes Unidos é a mesma coisa que Principados Unidos. Então, são 7 principados ali. Eu deixo a reflexão para vocês pensarem acerca disso, tá? E ali é o seguinte, então esse acordo com os Emirados Árabes Unidos, com esses 7 principados, é feito e já vai anunciar. A Arábia Saudita, que é a força dominante, junto com o Egito da Liga Árabe, que são 22 países, a Arábia Saudita vai demorar um pouquinho, mas também o acordo já está feito com a Arábia Saudita, eu já provei para vocês aqui em outros termos. Mas a questão que esse artigo fala é que está na hora dos judeus terem acesso ao monte do templo para poder orar. Que esse momento de normalização, esse momento histórico, já que estamos fazendo história, estamos vendo a história acontecer, por que não devolver Israel à sua glória? E qual é a glória de Israel? A glória de Israel é o seu templo. A glória de Israel é ter um lugar de culto. Israel, entendendo? Israel que ainda está preso ao templo físico, que não reconhece Jesus como Messias, porque ele é o templo que desceu do céu. Ele foi o acesso que nos deu ao Santo dos Santos, porque ele era o caminho, a verdade e a vida, porque ele nos conduziu à vida eterna. Ele nos conduziu à paternidade divina, que é: nós somos filhos de Deus por adoção. Nós fomos enxertados por crermos em Jesus. Lembra de João, capítulo 1, versículo 11 e 12? Jesus dizendo: olha, eu vim para os judeus, mas os judeus não me receberam. Mas todos aqueles quantos creram no meu nome, eu lhes darei o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus está falando para mim, para você, os gentios. Existe duas correntes dentro do judaísmo que falam dessa questão do templo. Maimônides, que é um judeu respeitadíssimo na história do judaísmo, um grande escritor, fez seríssimas contribuições para todo estudo do judaísmo, etc. Maimônides, guarda esse nome. Até estuda sobre ele, que vale a pena. Volta e meia eu cito ele aqui. Ele afirma que esse templo será construído pelos judeus, pelas mãos dos judeus. Existe uma outra linha com outros sábios do judaísmo, diferente do Maimônides, que afirmam que esse templo é espiritual. Esse templo vai descer do céu, construído pela mão de Deus, e vai descer do céu. Portanto, simboliza um tempo de arrependimento, de crescimento espiritual, um tempo de bondade, de paz, um tempo de unidade entre os judeus, entre o povo de Israel. Aí sim virá o tempo do Mashiach, virá o tempo do Messias. Então, dentro do próprio judaísmo, tem essa discussão se os próprios judeus vão construir ou se é a mão de Deus trazendo algo espiritual sobre eles. Agora, tem um outro detalhe que eu queria comentar com você, como fruto de estudo e fonte de pesquisa, eu queria que você pesquisasse sobre isso. Existe uma fortaleza romana ali, que é o Forte Antônia, Fortaleza Antônia. E alguns arqueólogos afirmam que a localização exata do templo não está ali no Domo da Rocha, no Monte do Templo. Está mais ou menos alguns metros afastado, bem pertinho ali, quase que do lado do Monte do Templo, que é o Forte Antônia. Ali era a localização exata do templo de Herodes. Né? Mas Jerusalém já foi destruída muitas vezes. Destruída, reconstruída, destruída, reedificada muitas vezes. A cidade foi completamente adulterada, até porque Jesus profetizou isso. Jesus disse em Mateus 24, Lucas 21, que não sobraria pedra sobre pedra. E realmente, não sobraram pedra sobre pedra. Ali foi tudo alterado, foi tudo modificado e foi reconstruído. Então, existem arqueólogos que afirmam que este templo de Herodes não está no Monte do Templo. Aí é uma questão de ciência versus tradição, porque a tradição do judaísmo afirma que está ali, onde está o Domo da Rocha e Al-Aqsa, que é uma cúpula prata e a cúpula dourada. Cúpula dourada é o monte, é o Domo da Rocha, e a cúpula prateada é Al-Aqsa. Agora eu quero pensar com você uma coisa, eu vou colocar de novo ali a fala do Trump e eu vou comentar com você com um artigo aqui do Terrestrial Jerusalém, que é uma ONG que tenta... É uma ONG de juristas, sabe? Que tenta ver a normalização e analisar o que está acontecendo no Monte do Templo. E olha o que é interessante. Eu vou ler com você, eu vou colocar para você lá no Patreon, tá? Essa normalização aqui, ó. Normalização e o status quo em Haram al-Sharif, o Monte do Templo, né? Que é Al-Aqsa.
Ali a gente fala monte do templo, mas basicamente no mundo ali em Israel, ou dentro do islamismo, fala que é Haram al-Sharif, que é o monte do templo, e a mesquita al-Aqsa. O status quo atual do monte do templo, ou seja, da al-Aqsa ou al-Sharif, o status quo é o seguinte: status quo é a autoridade. A autoridade, a administração do monte do templo está sobre o rei da Jordânia, que foi estabelecido em 1967, logo depois daquela guerra de Israel contra a Liga Árabe. Então o rei da Jordânia ficou incumbido da administração, de regulamentar a coisa ali. E qual é o status quo? O status quo é que os muçulmanos oram no monte do templo e os judeus e outros povos podem visitar. Este é o status quo. Agora que você vai entender toda a jogada. Eu te expliquei para você entender isso aqui, ó, que é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim: Rafael, por que você não foi direto? É porque senão você não ia entender o contexto, você ia ficar viajando. Você precisa entender esse contexto. Você entendeu o contexto? Agora eu te falo de fato o que está acontecendo. Olha só, o status quo, a autoridade, a regra normativa ali é que judeus não podem ajoelhar e orar. Não podem ajoelhar e orar no monte do templo. É por isso que eu vou mostrar esse vídeo aí de alguns adolescentes ajoelhando e orando. Olha o policial tirando eles, olha aí. Viu o que aconteceu? Eles pararam para ajoelhar e orar, não puderam, porque os policiais tiraram ele. Porque qual é a lei? Qual é o conjunto de regras ali? O judeu visita. Qualquer povo, qualquer nação, qualquer religião pode ir lá visitar, mas somente o muçulmano ora. The Muslims want to see very badly and have wanted to see for many, many decades, and to peacefully pray at the Al-Aqsa Mosque. Conforme estabelecido na visão para a paz, ou seja, o acordo da fé abraâmica, todos os muçulmanos que vêm em paz podem visitar e orar a mesquita e os outros locais sagrados de Jerusalém devem permanecer abertos para adoradores pacíficos de todas as religiões. Eu vou ler de novo para você entender o que está por trás. E essa é a preocupação do mundo islâmico. Olha, conforme estabelecido, lembra que o status quo é que o muçulmano ora e os outros visitam. Mas oram no monte do templo e não em Al-Aqsa. Oram no monte do templo. Nenhum judeu, nenhum cristão, nenhum budista pode ajoelhar e orar em qualquer lugar do monte do templo. Se for lá agora ajoelhar e orar, o policial vai tirar você. Não pode, é proibido. Por quê? O status quo é que só o muçulmano pode fazer isso. E olha a declaração do Trump. Agora eu te dei o segredo, olha. Conforme estabelecido na visão para a paz, todos os muçulmanos que vêm em paz podem visitar e orar. Onde? Na mesquita de Al-Aqsa. E outros locais sagrados de Jerusalém devem permanecer abertos para adoradores pacíficos de todas as religiões. Qual é o jogo de palavras que foi tudo ali minimamente calculado? O Trump está dizendo: nós podemos separar esse lugar para ser um lugar de todas as nações. Isso tem promessa, hein, que todas as nações congregariam ali. Ou seja, todas as nações poderiam ali para orar. O judeu ora no sábado, o muçulmano ora na sexta-feira, ninguém vai atrapalhar ninguém. E o cristão pode visitar no domingo para fazer as suas orações. Trump, ele separou as duas coisas. Perceba que ele separou. Foi um jogo de palavras. Foi um jogo semântico aqui. O que ele fez? O muçulmano, ele pode visitar para orar em Al-Aqsa. Ele não falou, o muçulmano pode continuar orando em Al-Sharif ou no Monte do Templo. Monte do Templo significa tudo. Ele separou, ele está dizendo, o muçulmano vai poder visitar e orar. Vai visitar e orar, sabe onde? Al-Aqsa. Hoje já tem uma corrente de judeus ortodoxos, inclusive o Instituto do Templo, né, o Instituto do Monte do Templo, que está desde 1960 e poucos, tentando viabilizar a construção do terceiro templo, mas não era possível. Essa fala do Trump sinaliza o que os cabalistas, o que os ortodoxos querem, que há um projeto de remover o Domo da Rocha, que não tem valor religioso, tem valor histórico, e se construir um templo para todas as nações. Todas as nações em que sentido? Al-Aqsa permanece, mas ali pode ser levantado um templo físico para todas as nações, onde todos podem orar. Essa é a primeira opção. A segunda opção dessa fala do Trump significa, não precisa levantar templo físico, que é o que eu acredito mais. Não precisa levantar templo físico, é só definir os espaços, é só ser justo nos espaços.
O judeu ele pode visitar o monte do templo, ele pode fazer suas orações e ele tem um lugar separado ali onde ele vai fazer os seus rituais, onde ele vai fazer tudo, né, as suas celebrações. E tem um espaço onde o cristão também pode orar, porque o Papa está envolvido nisso. Então tem um espaço para o cristão orar. Além de ser um lugar religioso, vai ser um lugar de convergência para todas as religiões e turismo também. Então, ao mesmo tempo, o muçulmano vai orar na sexta-feira, em Al-Aqsa. E aquilo dali vai congregar todas as nações. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? O que está sendo configurado diante de nós? Então, eu quero pedir a vocês, além de vocês pensarem, não, ele é o anticristo porque está fazendo isso, não sei o quê, porque Daniel, capítulo 9, versículo tal, fala assim, não, porque ele é o homem do engano, conforme o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, como está dizendo lá em 1 João, como é que está em Apocalipse 13, é o homem do engano, é o homem do pecado. Pensem numa coisa. Pensem na falsa religião, pensem no engano que está sendo construído e pensem no jogo político por trás disso, porque se você entender a construção dessa plataforma, vai tudo ficar muito claro para você. Existem rabinos que falam, e tem canais aqui no YouTube, eles afirmam que o templo pode ser construído em 4 meses. 4 meses eles podem levantar tudo ali e está um lugar que eles vão ter um lugar para adoração no monte do templo. Eu te expliquei de arqueologia, eu te falei da história, eu te apresentei as 2 possibilidades de um templo físico ou um templo que não é físico e te falei do jogo por trás disso tudo. Vamos ver, amanhã vai ter a celebração com Donald Trump, Benjamin Netanyahu e a autoridade de Emirados Árabes Unidos e provavelmente Bahrein também vai estar junto assinando e chancelando esse acordo, a cerimônia lá em Washington DC, lá na Casa Branca. Eu vou estar ligado aqui e qualquer coisa eu volto para conversar com vocês. Escute, todos os links, todos os prints vão estar no Patreon e eu te convido para estar lá comigo porque eu estou sempre soltando mais coisas lá que eu posso realmente falar coisas mais abertas e não vou estar sendo prejudicado pela política igual tem aqui no YouTube. Beleza? Eu sou Rafael Bittencourt, estou fazendo esse vídeo porque amo a sua vida, quero que você renove a sua fé e tenha clara expectativa de que tudo está se cumprindo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.